Olá pessoal, eu me chamo João Roberto, sou arquiteto aqui da Realize e hoje nós vamos para a continuação no caderno de detalhamentos do vídeo anterior. Então, como a gente tinha visto anteriormente, a gente olhou o caderno executivo, onde a gente via a parte civil, tudo aquilo que a gente ia fazer de construção, de demolição, os pontos hidráulicos, elétricos, luminotécnico, forro, enfim, muita coisa. E a gente prepara tudo isso para que possa receber a parte do caderno de detalhamentos, que é especificamente onde a gente trabalha aqui a parte de marcenaria e bancadas, tá? Então, vou começar aqui olhando o nosso caderno de volta, detalhamentos. A gente começa pela parte da marcenaria. Então, como vocês podem ver aqui, a gente já vai direto para os ambientes, né? Diferente do outro caderno de detalhamentos, a gente colocava uma planta geral e uma planta específica dos ambientes. Aqui a gente já vai para o detalhamento de cada mobiliário que a gente vai querer fazer, tá bom? Então aqui a gente optou, por exemplo, por colocar um aparador, né, para fazer meio que abraçar esse sofá e a gente ter a oportunidade de colocar ali alguns objetos de decoração, algumas fotografias, uma parte de memórias dos clientes para que pudesse estar fazendo essa composição também com essa parte de interiores, de ambientação, junto daqui do mobiliário e trazendo essa espacialidade, trazendo esse conforto. A ideia do aparador também é porque, por exemplo, o sofá ele não estava posicionado no fundo de uma parede. Então a gente coloca o aparador meio que para proteger essa questão do fundo do sofá, né? Esconder na realidade e aí trazer um ambiente, um aspecto um pouco melhor do que a gente está vendo lá, a costura, enfim, o estofamento na parte do fundo, que a depender do modelo não é tão legal. E aí a gente optou por trazer esse modelo com nichos, né, simples para a gente poder preencher aí depois bastante de decoração. Eles têm muitos objetos pessoais de viagem, até mesmo fotografias, como eu já havia mencionado, que eles vão querer estar colocando aí nesse espaço, tá bom? Então aí o modelo do aparador, eles já tinham na sala um painel existente. E aí a gente também optou por deixar esse painel mais contínuo. Então agora a gente vai fazer o envelopamento da porta, como vocês podem ver aqui nesse corte, como também a gente vai entrar na parte da cozinha, porque esses ambientes são integrados, tá? Passando deles, a gente criou aqui o armário, que vai estar aqui, que é o que a gente chama o cantinho do café, onde também vai estar servindo de abrigo para a geladeira. Como nós fizemos também uma ilha, a gente acabou optando, como tinha a questão de circulação, que era um pouco mais limitada, mas a gente quis colocar essa bancada, né, a ilha, a gente deixou essas gavetas um pouco mais curtas, mas em compensação a gente deixou elas mais largas, para que a gente conseguisse ter um espaço também mais proveitoso e com essas duas divisórias aí de portas de giro, para como a gente vai ter a questão do cooktop, o acesso para essas instalações também ficar fácil em termos de manutenção e para que a gente não tivesse nenhum problema, tá bom? Quando a gente vai ver aqui essa outra parte do mobiliário da cozinha, a gente aproveitou um espaço lá que já tinha, então a gente conseguiu uma profundidade de bancada muito boa, que a gente vai ver mais na frente, 70 centímetros, e o armário superior a gente também chegou para poder acompanhar essa volumetria que tem aqui, que é um shaft existente de 30 centímetros, como vocês podem ver aí na tela, tá certo? Passando essa parte da cozinha, que a gente mostra o modelo do 3D, onde a gente vai ter aqui uma máquina de lavar louça, também vai ter o forno embutido, tudo isso nessa área aqui da cozinha desse lado, como também a cuba, que a gente vai ter a pia, a gente colocou toda essa área de serviço nessa parte e o cooktop a gente deixou lá na ilha, tá bom? Seguindo aqui, nós passamos agora para a área de serviço. Então aqui nós temos esse móvel, né, da área de serviço que a gente conseguiu ficar amplo, porque lá na planta do Demolir Construir nós fizemos a integração de dois espaços. Então antes era uma área de serviço um pouco menor e a gente conseguiu ampliar ela e colocar esse armário aí bem grande, que aí a gente teve várias opções de armazenamento para poder ficar tudo no seu devido lugar e não ficar nada aparente. Na área de serviço a gente colocou o móvel de um lado e do outro a gente vai ter a bancada onde vai abrigar a máquina de lavar roupas, mas também a gente ainda vai ter mais espaço de armazenamento. Aqui o prédio, por ser antigo, ele não tem a encanação de gás encanado, certo? Ele vai ter o famoso bujão mesmo de gás que vai estar lá. E aí a gente vai estar colocando
ele aqui. A gente pegou o cabo de gás, né, a tubulação de gás, e vai deixar o bujão aqui. Por isso que a gente até colocou esse aspectozinho assim mais vazado, para poder facilitar essa troca de calor e também trazer um aspecto um pouco mais leve, já que a gente vai ter armário dos dois lados, tá bom? Essa foi mais a função que a gente trouxe aqui para esse lado da área de serviço, esse armário 7 como está aqui. E a divisória que a gente fez também, bem simples, bem básica. Deixamos esse outro espaço todo aberto, como eu falei, por conta do gás, do bujão de gás. E uma divisória aqui mais simples interna, que é onde a gente geralmente costuma utilizar. Como a gente tinha uma profundidade de praticamente 1 metro, eu deixo sempre uma prateleira e um apoio no meio, na parte inferior, para que a gente consiga ter essa sustentação e não ter que ter necessidade de uma prateleira mais grossa. Tá bom? Seguindo aqui, a gente ainda, além da área de serviço, temos a possibilidade de um depósito. Como o apartamento é perto da praia, então você aqui pegar e colocar uma cadeira, deixar alguns outros objetos de praia, um cooler, o que for, que quer que seja, é possível, e a gente deixou essa divisão aqui interna para poder também facilitar, ainda colocar, se fosse o caso, uma escada, enfim, qualquer coisa que eles tenham a mais, o quartinho da bagunça, mas que organizado, vai se chamar de depósito, tá bom? E aí eu acho que um dos pontos altos do projeto, que é o quarto ou a sala de música, na realidade. A gente colocou aqui um sofá-cama, um deles gosta muito mesmo de música. E aí vai utilizar uma vitrola para que possa estar lá, aproveitar o espaço, curtir o momento. E a gente fez todo esse molduramento, todo esse mobiliário em volta também para ser um espaço de acolhimento, espaço que tem a identidade deles, né? Muitos objetos pessoais, muitas obras de arte que aqui a gente vai estar colocando, preenchendo esses espaços. E depois no outro vídeo, com a obra pronta, vocês vão gostar, vai ficar bem legal mesmo. E aí aqui a gente, como mostrou lá no luminotécnico, também vamos utilizar, especialmente aqui nos nichos, as fitas de LED, para a gente conseguir ter um efeito muito bacana também. Entrando agora na suíte, né, no quarto deles, a gente tem aqui essa opção, que foi já um pedido deles, de embaixo a gente ter um módulo fixo, intermediariamente um nicho de ponta a ponta, e em cima o complemento com as portas também, que a gente vai ter elas de giro. E aqui a gente conseguiu ter um aproveitamento muito bom, para que, mais uma vez, sempre mesclando armazenamento e espaço de decoração para poder colocar utensílios, a gente ter essa possibilidade, tá certo? Ainda vai vir um painel também que a gente vai trazer no mesmo MDF. Aqui no quarto a gente optou então por utilizar o pau-ferro, que está bem presente em todos os ambientes, mas também para poder dar uma quebra, a gente colocou o azul astral também aqui da Duratex. E aqui também, para a gente acabar essa parte de marcenaria, a gente vai estar colocando aqui no banheiro da suíte uma caixaria mais simples, né? Embaixo, a gente fica abaixo da bancada, e outra em cima com espelho, para poder também estar atendendo às necessidades deles. Foi um pedido dos clientes, algo um pouco mais básico, mais tranquilo, mas que atendesse às necessidades de uso deles, e aí a gente fez essa proposta aqui também, tá bom? Agora a gente chega para uma outra parte de detalhamento, que é a parte das bancadas, né? Os granitos, mármores, se fosse o caso, que a gente iria utilizar. Aqui nós só utilizamos os granitos, nem quartzitos nós chegamos a utilizar. E se você ficar com dúvida no que é, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, vai estar o card aqui em cima em algum lugar, e você vai poder estar assistindo também. E aí a gente volta, né, lá para a cozinha, justamente para poder mostrar, e a gente começa pela bancada da ilha. Então, como vocês podem ver, a gente já tinha considerado aqui de ficar o cooktop, e aqui na cozinha, né, como eu falei da bancada, a gente colocou medidas muito boas, bem consideráveis, que é uma bancada de ilha aqui de 1,50 por 80, então ela é uma bancada muito boa para a área que a gente tem aqui da cozinha, e também a bancada que a gente tinha aqui da pia, que ela vai ter 70 centímetros, tá? A altura que a gente deixou da bancada da ilha foi com 90, para poder ficar o mesmo padrão, não ser uma bancada alta, mas uma bancada ali de trabalho, já que a gente não teria questão de banquetas. E aí a gente também faz todo o detalhamento aqui, certo? A posição da cuba, onde vai ficar, o modelo que a gente vai propor, tudo isso a gente já considera aqui nessa planta de bancadas, tá bom? Seguindo, a gente vai aqui agora para a área de serviço, também com a mesma situação, e um detalhe aqui que a gente traz para essa bancada
é que nós estamos com acabamento do tipo rebaixo italiano, certo? Que é um rebaixo que você vai vir, que ele vem bem suave, é uma diferença de praticamente meio centímetro e deixa a pedra com um aspecto único, né? Fica um acabamento realmente bem bacana e bem refinado. Seguindo aqui, estamos fazendo a mesma coisa para bancadas dos banheiros. Por exemplo, como aqui nós não colocamos cuba de sobrepor, nós conseguimos deixar ela com altura de 90, mas quando a gente vai botar uma cuba de sobrepor, geralmente a gente deixa ela mais baixo, praticamente com 1,75, que as cubas têm em média 15 centímetros de altura. Então, no final, nós chegaremos aos 90, né, de altura, que seria o padrão que a gente utiliza em projetos, mas tendo essa possibilidade e essa variação. E aqui também no banheiro, né, especialmente no banheiro da suíte, a gente colocou um assento lá que a gente tinha para a parte de banco. A gente aproveitou um shaft já existente e aí a gente colocou esse assento lá para ser mais tranquilo. E aqui, né, sempre a gente bota a questão das perspectivas 3D para facilitar o profissional que for fazer o corte das bancadas, tudo bem? Um caso que a gente tem aqui também específico, por exemplo, do banheiro social, é porque lá a gente tinha um espaço um pouco mais estreito. Então aqui nós optamos por fazer uma cuba esculpida. Como vocês estão vendo, ela vai ter uma profundidade de 38 centímetros. Ela é bem estreitinha realmente. E aí nós colocamos aqui uma perspectiva, né, frontal de como seria o corte para que justamente a gente tenha esse fluxo, essa queda da água e consiga ter também um aspecto visual também interessante, né? A gente, apesar dela ser estreita, não perder. E aí, esse é o resultado que a gente fez. E embaixo a gente ainda colocou uma prateleira. No caso, nesse banheiro, por ser do banheiro da suíte reversível, né? Que esse banheiro ele tem um acesso também a um quarto. A gente não colocou o gabinete, né, embaixo, o armáriozinho inferior, e nem também o superior, aqui a gente vai botar algum modelo de espelho mais simples também para poder atender a necessidade. Continuando e já que partindo para o final, tem também um ponto que eu acho que vocês se lembram, que era a respeito das esquadrias que a gente estava fazendo, né? Porque vamos criar as varandas novamente. Então a gente aqui pega e também coloca um detalhamento das esquadrias. E aqui a novidade, a diferença, ou na realidade o retorno, é que a gente está colocando ela com esses basculantes. Então são portas de correr, né, com perfil metálico preto, mas que em cima nós vamos ter as bandeiras de modo basculante, que caso chova não tem problema nenhum, mas a gente consegue ainda ter a circulação de vento, porque em cima nós vamos ter essas janelinhas basculantes e vai atender a necessidade. Tá vendo? Então aqui a gente faz as marcações de onde elas vão ficar, P1, J2, P2, e quando os modelos são iguais a gente bota a mesma nomenclatura, para que o profissional que for executar saiba e também consiga ter uma noção do que vai ser feito, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Chegamos aqui ao final, esse é um exemplo, né, do nosso caderno de detalhamentos. Então, chegamos ao final, esse é o nosso caderno executivo. Partindo daqui, a gente pode de repente mostrar no próximo vídeo como é feito a entrega, né, algo todo especial que aqui a Realize prepara. A gente bota uma caixinha, o caderno impresso, tudo mais para que essa experiência do cliente seja completa. A gente marca uma reunião, enfim. Não vou dar muito spoiler não, fica de repente para um próximo vídeo. E se você ficou até aqui, eu creio que você gostou desse conteúdo e eu fico muito feliz por isso. Então, não deixe de curtir, dar o seu like, comente e também compartilhe com aquele seu amigo que está interessado, que tinha dúvida como funciona o projeto executivo. E até o próximo vídeo.